sejam todos bem-vindos. É uma grande satisfação estar mais uma vez aqui com vocês, fazendo mais uma videoaula, onde hoje nós vamos estudar dilatação superficial, ok? Então vamos começar com o seguinte questionamento: o que é dilatação superficial? Para que serve e onde podemos aplicar? Gente, a dilatação superficial é uma área da física bastante interessante, pois tem várias aplicabilidades em nosso dia a dia. Quem for estudar o curso de engenharia, seja ela engenharia civil ou engenharia elétrica, ou até mesmo trabalhar na parte da construção civil, irá perceber o quanto esse conteúdo é importante, certo? Por quê, professor? Porque você irá aplicar na prática, nas suas atividades do seu dia a dia, ok? Então, onde podemos aplicar? Na engenharia, especialmente, na construção civil e em diversas áreas em nosso dia a dia, ok? Você já ouviu falar em juntas de dilatação? Pois é. Gente, a junta de dilatação foi uma técnica, desenvolvida e criada e muito utilizada na engenharia civil, especialmente na construção civil, que serve para garantir a melhor estrutura das construções, e assim evitar acidente como queda de prédio, desabamento de ponte e também a perda de material. Ok? Então, o que é uma ajuda de dilatação? Uma técnica utilizada na construção civil para dar segurança às estruturas construídas, e assim evitar acidentes nas construções, como também a perda de materiais. Então vamos para as nossas aplicabilidades. Por exemplo, o piso de cerâmica. Quando o pedreiro, aí na sua casa, colocar o piso de cerâmica aí na sua casa, ele coloca as peças de cerâmica, deixando o espaçamento. Se você observar aqui, nessa figura, você vai observar que entre cada peça de cerâmica existe esse espaçamento. É nesse espaçamento que ele vai colocar um material chamado de rejunte. Gente, o rejunte, ele é considerado o quê? Uma junta de dilatação. Por quê? Imagine a seguinte situação: em dias muito quentes, essa peça de cerâmica, com o aumento da temperatura, ela pode sofrer uma variação nas suas dimensões, na largura e no comprimento. Então, ela sofrendo uma variação na largura e no comprimento, ela vai sofrer uma dilatação superficial. Então, se não existisse esse espaçamento entre as peças, o que ia acontecer? Uma ia encostar uma na outra e ia rachar. E isso ia ocasionar em quê? A perda de material, porque você teria que chamar o pedreiro, para repor essa peça de cerâmica, certo? E isso aí seria gastos a mais. Por isso, veja o quanto é importante aí a aplicação de juntas de dilatação. Um outro exemplo de junta de dilatação nós podemos encontrar nas pontes. Se você observar, vai ter esse espaçamento aqui. Esse espaçamento que existe entre esses blocos aqui de concreto é chamado ajuda de dilatação. É a mesma aplicabilidade aqui do caso da cerâmica, certo? Em dias muito quentes, certo? Esse material vai sofrer uma dilatação, que é ou seja, um acréscimo. Caso isso aqui não existisse, quando um bloco encostasse um no outro, poderia comprometer a estrutura da ponte. Uma outra terceira aplicação, nós podemos encontrar
nas ferrovias, né? Quem já viu aí a linha de ferro em sua cidade, quem tiver essa curiosidade, você pode observar que entre os trilhos vai existir um pequeno corte, que é um espaçamento. Por que, professor, que vai existir esse espaçamento? Olha, este espaçamento é exatamente aquela mesma situação que eu expliquei aqui no caso da cerâmica, certo? Esse espaçamento é para evitar futuros acidentes. Imagine se não tivesse esse espaçamento no trilho. Então, em um dia ensolarado, a temperatura ia aumentar e isso ia causar um aumento no trilho. Se não existisse esse espaçamento entre os trilhos, essa linha férrea ia sofrer uma deformação e com isso poderia provocar um acidente no desencarrilamento do trem, certo? Então vejam o quanto é importante o estudo de dilatação linear, como também o estudo de dilatação superficial, porque ele traz muitas aplicabilidades em nosso dia a dia. Ok? Vamos dar continuidade. Falando de dilatação superficial, nós também poderemos, uma parte muito importante da dilatação superficial é você, aluno, aprender a fazer o cálculo. Porque, como eu falei anteriormente, dilatação superficial ela está associada à variação da superfície. Dilatação quer dizer, dilatar significa aumentar. E superficial deriva de superfície, então aumentar a superfície. Aumentar a superfície significa que a superfície pode sofrer um acréscimo. Isso vem em virtude de quê? Da variação da temperatura. Ok? Como é que eu faço esse cálculo, professor? Aqui, para calcular a variação da área de uma superfície, nós vamos chamar de ΔA, eu aplico a seguinte expressão matemática. ΔA é igual a A0, que é A0. É a área inicial vezes beta e vezes ΔT. Então, ao calcular a variação de uma área de uma superfície, a dilatação superficial, você aplica a seguinte expressão. ΔA é igual a A0 vezes beta e vezes ΔT. O que é ΔA? É a variação da área, ou seja, o acréscimo da superfície. O que é A0? É a área inicial. O que é beta? Coeficiente de dilatação superficial. E isso vai depender do quê? Do tipo de material. Gente, existe uma relação entre o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, e o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa. Então, o beta é igual a 2 vezes alfa. Por que é importante a gente memorizar essa expressão aqui? Beta igual a 2 alfa. Porque existe algumas situações, problemas, que você, estudante, vai se deparar, que a questão vai fornecer o coeficiente de dilatação linear e não vai informar o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta, vai informar o coeficiente de dilatação linear. Então, informando o tipo de coeficiente de dilatação linear, aí eu posso calcular o beta. Por como? Beta, ele vale 2 vezes o alfa, certo? E o que é ΔT? O ΔT é a variação da temperatura, ou seja, a temperatura pode sofrer uma variação. Então, ΔT é a variação da temperatura, ok? Vamos agora trabalhar alguns exemplos, para torná-lo a nossa aula mais interessante e facilitar a compreensão de vocês, alunos. Tá? Vamos para o nosso exemplo 1. A tampa de zinco de um frasco de vidro agarrou no gargalo de rosca externa e não foi possível soltá-la. Sendo os coeficientes de dilatação linear do zinco e do vidro, respectivamente iguais, 30 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco e 8,5 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius recíproco. Como proceder? Gente, no exemplo 1, nós temos 2 tipos de material. Nós temos o zinco e nós temos o vidro. A situação nos informa o seguinte, que a tampa
de zinco, ela ficou presa no frasco de vidro. E aí pede para a gente encontrar uma situação para retirar a tampa, certo? Aí nós temos à disposição um caldeirão com água quente e outro com água gelada. Então, o que fazer para remover a tampa? Então, veja, gente, ó, o zinco e o vidro são dois materiais diferentes. Se nós observarmos, o coeficiente de dilatação do zinco, ó, vale 30 vezes 10 elevado a menos 6. E o do vidro vale 8,5 vezes 10 elevado a menos 6. Aí eu pergunto para você, estudante, qual desses coeficientes é maior? Do zinco ou do vidro? Nós observarmos, ó, é o coeficiente de dilatação linear do zinco. Ele é maior. Então, como proceder para retirar a tampa que está presa? Gente, a melhor maneira de nós retirarmos essa tampa é aquecendo todo o conjunto. O que é o conjunto? O vidro, né? Então, aquecer significa mergulhar no caldeirão com água quente. Quando eu fizer esse procedimento, como o coeficiente de dilatação linear do zinco é maior que do vidro, então a tampa vai sofrer uma dilatação maior que do vidro. E assim vai nos possibilitar a retirada da tampa. Certo? Então, escrevi aqui a resolução. Ó. Temos que aquecer todo o conjunto. Mergulhar o vidro na água quente. Como o coeficiente de dilatação do zinco é maior que do vidro, então a tampa vai sofrer uma dilatação maior, possibilitando assim o que? A sua retirada. Certo? Então acredito que deu para compreender nessa resolução, ficou bem clara. E agora nós vamos para o nosso exemplo 2. Certo? Meu exemplo 2 diz o seguinte: um quadrado de lado 2 metros é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius recíproco. Aí vem a perguntinha aqui, ó. A variação de área deste quadrado quando aquecido em 80 graus Celsius é. Então, galera, para fazer essa resolução, nós vamos aplicar a expressão que calcula a variação da área. Delta A é igual a 0 vezes beta e vezes delta T. Então, vamos organizar os dados, né? Ó. O A0 é a área inicial, eu não sei quanto ela vale. Certo? Não sei quanto ela vale, A0. Mas eu sei que a peça ela é um quadrado de lado 2. Então A0, que é a área inicial, vai ser igual lado elevado ao quadrado, vai ser igual à área do quadrado. Certo? A0 vai ser igual à área do quadrado, que é lado elevado ao quadrado. Lado elevado ao quadrado é a mesma coisa que lado vezes lado. Certo? Como eu sei que o lado vale 2, então a área inicial, 0, vai ser igual a 2 vezes 2. Multiplicando 2 vezes 2, dá 4. 4 metros quadrados. Bom, isso aqui é a área inicial. Mas a questão não pede a área inicial, a questão pede a variação, ó, da área do quadrado. Então vamos calcular a variação da área desse quadrado. Então delta A é igual a 0, que agora eu já sei que vale 4, vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, que vale isso aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui eu escrevo 1,6 vezes 10 elevado
a menos 4. E vezes o ΔT. O que é o ΔT? A variação da temperatura. Como eu só tenho uma temperatura aqui, que é 80, então ΔT vale 80. 80. Agora é só efetuar os cálculos, ok? Então, ΔA vai ser igual. Vou multiplicar o 4 por 1,6 e depois por 80. Multiplicando, vou colocar aqui de lado. 1,6 vezes 4. 4 vezes 6 dá 24. Baixa o 4 e vem um 2 para o próximo algarismo. 4 vezes 1, 4. Mais 2, 6. Então 1,6 vezes 4 dá 6,4. Então eu pego 6,4, multiplico por 80. Certo? E no final eu repito, ó, 10 elevado a menos 4. Pronto. Agora eu vou pegar o 6,4, o 4 aqui, e vou multiplicar pelo 80. Coloco o 8 debaixo do 4 e um 0 sobrando para baixar no final. Isso facilita a minha multiplicação. Eu multiplico. 8 vezes 4, 32. Baixa o 2 e vem um 3 para o próximo algarismo. 8 vezes 6, 48. Com mais 3, 51. Escrevo aqui o 51 e baixo o 0 à direita. Pronto. Agora eu vou contar as casas decimais. Quantas casas decimais tem depois do 6? Uma casa. Então eu vou da direita para a esquerda, uma casa, para saber. Então a minha resposta dá 512. Então a variação da área, né, ΔA, vai ser igual a 512 vezes 10 elevado a menos 4. Gente, pode ficar assim esse cálculo? Olha, nós temos que pegar aqui o 512, tá? E transformar ele. Ok. Então, transformando 512 em notação científica, fica 5,12 vezes 10. Então, transformando 512 em notação científica, fica 5,12 vezes 10 elevado a 2, né? Positivo. Por que, professor, que fica 5,12 vezes 10 elevado a 12? Porque eu desloquei duas casas decimais, ó, que é o 1 e o 2, para a direita da vírgula. Então o expoente fica positivo. Agora eu vou repetir no final, ó, o 10 elevado a menos 4. Certo? Então eu tenho ΔA 5,12 vezes 10 elevado a 2 e vezes 10 elevado a menos 4. Então aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Então eu vou repetir, ó, ΔA vai ser igual 5,12 vezes. Agora eu tenho aqui a multiplicação de potência. Então eu repito a base, que é 10, e vou somar os expoentes. 2, né? Vou colocar até aqui em cima. 2 mais menos 4 é igual. Eu repito 2. Quando eu tenho o sinal fora do parênteses, ele está multiplicando o sinal para dentro do parênteses. Mais vezes menos é menos. E 2 menos 4 é menos 2. Pronto. Então, ΔA, que é a variação da área, vai ser igual a 5,12 vezes 10 elevado a menos 2. Certo? Metros
quadrado, que nós estamos falando de área. Então a nossa resposta vai ser essa: 5,12 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. A alternativa B de bola, certo? Alternativa B de bola. Então, galera, era isso a nossa aula de hoje. Era isso, eu acredito que deu para vocês compreender esse conteúdo. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.